Muito obrigada, Diego. Bom, agora então eu gostaria de abrir a possibilidade de questões entre os membros da mesa e o público, mas pediria que todos que quiserem fazer questões se dirijam ao microfone, porque nós estamos com streaming. Bueno, quería hacer más que preguntas, comentarios o cosas que me suscitaron. Primero, me agradezco la mesa, me parece, como diría el señor de Stroh, extraordinario. ¡Ay, oh! Tres comentarios separados, pero que en algún lugar se juntan. Cecilia, cuando comenzó la exposición, dijo, bueno, es muy difícil a veces frente a la obra de Simondon no repetirla, un poco lo que también me pasa a mí todo el tiempo, creo que le pasa a mucha gente por esa suerte como de seducción que ejerce. Pero me pareció muy interesante la relación de Fechner con Simondon, algo así como un clarísimo antecedente fuertísimo de Simondon, y pensaba que seguramente debe haber, si uno investiga, debe haber muchos antecedentes de Simondon, que lo que permite pensar es que Simondon abrió una puerta en un momento donde muchas puertas estaban cerradas. Por ejemplo, respecto de la biología. Toda la discusión, lo que se discutía en biología en el siglo XIX era interesantísimo, era un campo muy vasto que daba para prácticamente cualquier cosa, pero en los tiempos en que escribe Simondon, la biología ya resultó demasiado atravesada por las hipótesis cibernéticas. Entonces, toda esa riqueza del siglo XIX, cuando la biología se estaba constituyendo, toda esa riqueza queda aplastada. Y Simondon, a su manera, trata de volver a abrir. Y eso me hizo pensar en lo que decía Laimert ayer respecto de lanzar a Simondon hacia adelante. Al mismo tiempo, lanzarlo hacia adelante es poder ver un nuevo pasado también. Un nuevo pasado que no es el que conocemos. O sea, con Simondon uno también puede hacer eso. O sea, y entonces uno no va para atrás, sino que para ir para adelante se necesita una nueva vuelta de otras cosas. Respecto de las cuestiones del film de Stroh, de los films de Stroh, que son increíbles, justamente lo que a mí me llamó la atención de la conferencia de Simondon que yo expuse ayer es justamente la manera negativa en la que presenta la modulación. Es muy extraño. Si uno lo piensa en relación con el modo de existencia de los objetos técnicos, es otra idea de modulación. Pero porque creo que Simondon ahí está tratando de pensar algo respecto de la teoría del cambio y entonces modulación le queda en otro lugar. Pero esto creo que lo podemos comprender hoy. Me parece que en la década del 50 o década del 60, la modulación, efectivamente, respecto de la formación histórica moderna, basada en moldeado, basada en cuestiones mucho más, en códigos más rígidos, podía parecer como liberadora. Me parece que hoy ya está claro que no lo es tanto. ¿Qué es lo que hace Deleuze en Sociedades de Control? Justamente expresa que modulación es un mecanismo de control. Entonces, lo que me parecía interesante era que justamente Simondon ya en la década del 60 estaba viendo que la modulación también podía ser, sobre todo, un método de control, aún contradiciéndose con lo que él mismo había escrito respecto de la modulación. Bueno, y también a partir de los Stroh se me ocurrieron un montón de relaciones con el film de Farocki ayer, pero bueno, no quiero tampoco hablar mucho.
Y respecto de la reticulación, que me pareció interesantísimo el trabajo, justamente Simondon, uno de los ejemplos que da de reticulación es el tablero telefónico. Tablero telefónico de la década del 50, donde todavía se conectaban, y lo da como un ejemplo de punto clave, se pone como místico, ahí empieza a decir, hay mucha, se ve como, se ven en las luces las relaciones entre las personas, se pone medio místico. Y lo que se me ocurría relacionar lo que planteaste respecto de los celulares con lo que ayer habló Rafael, porque efectivamente en los celulares hoy me parece que hay, la reticulación no es una cosa que se produce de una vez y para siempre y no está exenta de luchas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los celulares, creo que lo que planteó ayer Rafael es que cuando se hacen nodos más pequeños, justamente es un proceso de lucha contra la reticulación, si se quiere, permítame decir, capitalista, basada justamente en grandes empresas de celulares que eligen a quién conectar. Yo prendo mi celular acá y tengo contacto inmediato con Buenos Aires, pero seguro que no tengo contacto inmediato con, no sé, otra provincia argentina, o mismo con, o no tengo conexión. Si salgo de aquí me voy al interior del estado paulista, seguramente no tengo contacto quizás ni siquiera con Campinas, pero abro el celular y ¡tuc! Entonces hay algo, y esto confirma de una manera brutal el planteo de Deleuze en Sociedades de Control. Es esto. Ahora, frente a eso, ¿qué se hace? Bueno, creo que lo que dijo Rafael es un ejemplo de qué se puede hacer para, digamos, oponer una reticulación a otra reticulación. O sea, que es un proceso de lucha, que no es simplemente la coincidencia de puntos clave, que los puntos clave se pueden crear, que son como eso, crearle como una situación de conflicto a eso. Bueno, nada más, no quiero seguir falando. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Responder o comentário dele? Passa. Eu gostei da sua conexão com a fala do Rafael ontem, que ele fez ontem, porque ontem ele apontou que ia falar sobre uma coisa chamada rádio cognitiva, e acabou que não deu tempo de falar. E eu até pensei em falar aqui, mas engatei no texto, esqueci, e agora posso retomar. A rádio cognitiva é uma espécie de articulação ad hoc, porque como é que funciona o celular? O celular é um rádio, né? Então ele fala direto com a antena de telefonia, que fica aqui perto. Aliás, você falou que você pode conversar daqui direto com Buenos Aires. Sorte sua, porque o meu celular é TIM e aqui no eFish ele não pega. Então tem os pontos-chave, eles tem vários lugares de escuro aí. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o celular funciona como um rádio simples, comum. A primeira geração de telefonia celular funcionava como um rádio simples, que tem um canal, a informação vai por uma frequência e volta por outra. E com isso vai se espalhando as diferentes antenas que funcionam em conjuntos de frequências de ondas distintas para não ter interferência de uma antena na outra. E aí você vai passando por debaixo delas. A rádio cognitiva, e portanto já há uma correlação aí entre espaço físico, né, e o modo de funcionamento desse objeto, que todo mundo fala que é nômade, você pode levar para onde você quiser, mas não é bem assim. A publicidade toda se encarrega de dizer isso, né? De dizer que você pode ir para qualquer lugar, mas o funcionamento técnico dele desmente um pouco isso. E a rede cognitiva, ou a rádio cognitiva, ela funciona alocando, a relação dela com o espaço me parece ser mais íntima, e aí, indo na direção do que o Simondon fala sobre os conjuntos técnicos, os conjuntos politécnicos, me parece ser mais íntimo exatamente porque o rádio ele tem uma inteligência de saber quais são as frequências de onda que estão sendo menos utilizadas naquele local para enviar e receber informação. Então, é sempre uma conexão ad hoc, local, que está, portanto, em conexão ali com as pessoas que estão no entorno, porque se há muita gente falando ou utilizando objetos que tenham conexão sem fio, esse espaço espectral vai estar mais poluído e, portanto, vai ser mais difícil dele achar, e se tiver menos gente, vai ser mais fácil. Então, essa singularidade do ponto-chave me parece cada vez mais singular, exatamente porque ela é um ponto
um ponto de acesso no tempo e no espaço. Então, achei interessante isso e queria retomar. E, além disso, tinha uma outra observação, peraí que agora eu preciso ver aqui. Sobre a disputa entre, sei lá, a rede capitalista, ou o mainstream, que instala a rede, e as redes que a gente pode chamar de alternativas. Você diz que, bom, quem é que decide onde é que se instala uma rede, né? Durante o leilão das frequências da banda, que ia ser alocada para o 3G aqui no Brasil, uma das condições impostas pela Anatel era exatamente que as operadoras que ganhassem o leilão expandissem a sua área de cobertura. Exatamente porque elas chegaram num limite em que o investimento, dali em diante, não retorna mais, porque são lugares com a densidade populacional baixa e, portanto, com pouca produção de dados. A rede de telefonia celular deixa de ser uma rede analógica e digital já no começo dos anos 90, e, portanto, ela se torna uma rede de transmissão de dados. E nos locais em que você produz poucos dados, não há interesse de colocar uma rede lá. Portanto, o fluxo ou a demanda por banda é o que comanda a instalação de uma antena. E aí, exatamente esse é o ponto. O que o Rafael estava dizendo ontem era, bom, a gente pode colocar uma antena de celular aqui. E aí, de repente, a gente pode ligar essa antena, se aqui no iFish não pega, a gente pode ligar essa antena com a rede de telefonia, por internet, por Skype, sei lá. As alternativas técnicas são variadas. E aí, é esse o ponto. A gente pode escapar desse mainstream que está ligado, cuja lógica de funcionamento da rede passa também por questões econômicas e sociais. E aí é engraçado porque o próprio Simondon fala isso. Eu acho que a Muriel Combe chama atenção. Em algum momento ela diz, olha, o Simondon diz que os objetos técnicos, até certo ponto, têm uma certa independência com relação à sociedade que vai os acolher ou não, à economia que vai os acolher ou não, mas a partir do momento em que eles passam a funcionar em rede, essas dimensões funcionam em conjunto. E aí, ou passam a influenciar mais nessa reticulação. E aí esse é o ponto, quer dizer, para você expandir a rede de transmissão de dados sem fios, é preciso que haja, no limite, uma demanda ou uma produção de dados nos locais em que você vai instalar a rede. Já estou me alongando aí.